Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá, amigos! Olá, colegas! Olá, grandes mentores! Olá, meus guias e gurus! Estamos hoje reunidos aqui para um momento especial, principalmente para mim, porque fui convocado, fui arrebanhado para fazer a minha entrevista com cada um de vocês junto à Academia do Agro, podcast dedicado à competitividade do agronegócio. Hoje eu vou ser a vítima dos senhores e onde eu vou ter a maior satisfação e maior orgulho de compartilhar a minha trajetória, contar um pouco da minha história, da minha família e com pessoas extremamente importantes e de grande valor dentro da minha trajetória, da minha caminhada profissional. Um deles é um caboclinho chamado André Aguirre Ramos, que eu já tive o prazer de entrevistar aqui no podcast Academia do Agro, que isso foi no início dos episódios, onde ele falou sobre tecnologia, consultoria. O André é consultor hoje do setor agrícola, dando aí assistência e comandando milhares de hectares aqui no estado de Goiás e no estado de Minas. Também vou contar com a grande participação do meu guru, Daniel Glatt, que também nos primeiros episódios, no episódio número 4, comentou sobre o agro brasileiro e o seu futuro próximo, principalmente no início dessa pandemia, nas principais avaliações das consequências da Covid e também o que poderia impactar junto ao mercado agrícola esse evento. E como eu não poderia também deixar de contar com um grande espelho, um grande parceiro, um grande colega, Francisco Wellington Sampaio, hoje residindo em Cuiabá, que teve, e eu tive o privilégio de tê-lo como um dos primeiros entrevistados do podcast Academia do Agro, que falou sobre o futuro, que é uma consequência das escolhas que hoje nós fazemos e que definem o amanhã. E o Francisco hoje é gestor, capitaneia aí uma grande empresa na área de distribuição, na área de insumos agrícolas, de geração de trabalho com várias empresas que daqui a pouco nós queremos comentar com vocês com maiores detalhes. Beleza? Então, vamos à luta. Aqui está André, Daniel, Francisco e eu, Valdir, para uma entrevista com vocês, meus amigos. Beleza! Bom dia, meus amigos. Bom dia, Valdir. Bom dia, Chico. Bom dia, André. Bom dia. Primeiramente, Valdir, parabéns em nome de todos os teus colegas por esse brilhante trabalho do podcast Academia do Agro. Uma história, uma ideia super legal, super interessante a gente ouvir colegas de tantos anos de caminhada contar suas histórias, seus feitos, desfeitos, conquistas. E é muito legal ver tanta gente que trabalhou junto, tão bem, crescendo tanto. Então, barato esse teu trabalho, Valdir. Você está de parabéns. E hoje é a tua vez de contar um pouco a tua história, Valdir. Então, eu vou começar querendo saber como é que o guri Valdirzinho, que nasceu ali em São Paulo, santista, chegou ao grande Valdir Franzini, engenheiro agrônomo, respeitado, 64 anos, cidadão de Goiás. Conta um pouquinho aí, Valdir, usando a tua capacidade de síntese. Conta para nós aí. André gosta. Essa foi irônica. Eu tenho que bater no peito e tenho que reconhecer. Síntese não é um dos meus maiores, das minhas maiores fortalezas, com certeza, né? Mas vamos tentar resumir esses 64 anos bem vividos, graças a Deus, num flash. E eu vou tentar organizar esse passo a passo
vamos dizer assim, por períodos ou por décadas. E aí eu começaria na década de 50. Porra, Wagner, década de 50 você nem tinha nascido. A década de 50 eu já tinha nascido, como outros aqui também já tinham nascido. Tá? Mas eu quero começar pela década de 50 para dar um pouco da origem, da minha origem paterna, da minha origem materna. Meus pais são de Piracicaba, meu pai é origem de Piracicaba, origem de família italiana, e que lá iniciou-se toda a geração Franzini, vamos dizer assim, parte da geração Franzini, e que começou como colonos, mais propriamente ditos, boia fria de cana-de-açúcar na região de Piracicaba. Para vocês terem uma ideia, o meu avô foi porteiro da Escola Agrícola de Piracicaba, conhecida também como Exalc. Isso na década de 40, na década de 50. E a família morava na colônia dos Morganti, que fica atrás da Monte Alegre, que fica atrás da Exalc, e aonde, até hoje existe essa usina lá, e aí onde que trabalhavam os Franzini, 11 irmãos, onde todos eles, cortador de cana, todos eles boia fria, todos eles na necessidade de sobrevivência da época. Né? E só que parte deles, inclusive meu pai, que era um dos caçulas, vieram para São Paulo para tentar sorte. Isso ele tinha 17 anos, mais ou menos. Quando ele veio para São Paulo, se tornou, fez um estudo na parte de arrumador de rádio, trocador de rádio de válvula, né? Os rádios tipo Marconi que tinha na época, e conseguiu fazer conseguiu um emprego dentro de uma metalurgia, numa fundição de aço. Papai, José Arlindo Franzini, 35 anos como metalúrgico, tá? E inclusive contemporâneo de personagens conhecidos hoje aí da vida, né? Dos Luiz Inácios Lula da Silva e companhia. Não foi de trabalho, aliás, foi grande contestador de Lula na época, né? Mas ele trabalhou 32 anos, sendo 2/3 desse trabalho, desse período de vida dele, trabalhando à noite. Eu não lembro de ter visto meu pai uma semana que não via para casa com um tipo de queimadura, na perna, do braço, porque trabalhava na boca de uma fundição, era uma coisa muito, muito pesada. E assim ele criou a família Franzini, casou-se com a minha mãe, que é de origem de Marília, que também é de origem rural, foi coletora de café na região de Marília, da família Aguilera, e se casaram, vieram aqui em São Paulo. Minha mãe trabalhou numa tecelagem famosa de São Paulo, que era concorrente do Matarazzo, que era o Conde Crespi, a famosa tecelagem Crespi, e ali casaram, formaram-se, dali geraram 3 filhos, eu sou o mais velho, tenho o Cláudio, que é do meio, e o Wagner, que é o irmão caçula. E que tudo isso começou num bairro conhecido de São Paulo, chamado Vila Ema. Ali foi a gênese. E ali eu nasci através das mãos de uma parteira, Dona Mariquinha. Eu não conheci Dona Mariquinha, tá? Mas é interessante essa história, porque ela também foi parteira da minha companheira, da Dona Rosane. 3 anos depois, ela também fez o parto da minha sogra e nasceu. Então, ela que amarrou o umbigo nosso, com certeza, é uma coisa bastante interessante. Isso aconteceu isso na Moca. Então, a minha infância, bem rapidinho, ela aconteceu na Moca, foi onde comecei a gostar de futebol, onde eu tentei jogar, mas não joguei lá, no Misto, que é um time de várzea que tem lá na região da Moca, onde eu participei da minha primeira corrida como garoto mesmo, como um garoto de 4, 5 anos, porque o meu falecido avô, pai da minha mãe, sogro do meu pai, ele tinha um boteco, uns Secos e Molhados, numa rua chamada San Pompônio, e que todo final de ano, nessa época agora, antes da corrida São Silvestre, eles faziam a corrida de São Pompônio, onde só os velhos e os acima de 30, 40 anos podiam correr. Então, e a gente, como criança, ia atrás também, né, dessa corrida.
E a rua parecia não, é uma ferradura, dá cerca do quê? De 700 metros, nem isso, 600 metros. Mas foi a primeira, vamos chamar as minhas primeiras iniciativas, né, como esportista. Dali parti para nós já estamos na década de 60, nós chegamos na década de 70, aonde eu participei mais ativamente da Moca, aonde conheci a Rosane, aonde aprendi e desaprendi acordeon, da onde eu fiz meu primeiro curso de mecanografia, para quem não conhece, é datilografia, tem diploma de datilografia até hoje. Né? Fiz minhas primeiras aulas de judô, tive como minha primeira professora oficial, a dona Eva, aonde ela me fez ajoelhar em grãos de milho, aonde eu tomava reguada na cabeça, aonde eu tinha marcas de beliscão no braço, e ela fazia o quê? Ela era professora de admissão, porque eu saí do primário para poder entrar no ginásio, nós tínhamos que fazer a quinta série, que era a tal de prova de admissão para poder entrar no ginásio. Professora. Depois disso, eu me formei como colégio, sempre colégio de ensino público. O primeiro foi o Clemente Quadro, na primária, e depois foi para o Firmino de Proença, colégio estadual bastante famoso na Rua da Moca. De lá, eu fiz meu primeiro curso de inglês, que até hoje eu nunca aprendi, foi no Transworld Teaching, ficava na Praça da Sé. Foi onde eu fiz meu primeiro curso de inglês. Tive na Maringá Tour, que fica na confluência da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, se alguém já ouviu falar, tá? Na frente do antigo Cinemetro, que hoje não existe mais. Ali foi meu primeiro emprego como office boy. Com 13 anos eu comecei a esse trabalho. Depois disso eu entrei no escritório de contabilidade, como também estafeta, como também office boy. Desse escritório de contabilidade eu fui trabalhar numa cerealista. Aí foi meu primeiro contato com a área agrícola, que eram uns libaneses, Nabil Seman Abdul Masih e Filemon Seman Abdul Masih. Seman Abdul Masih quer dizer filhos de Deus, né? E eles me acolheram nessa cerealista. Eles eram produtores de amendoim, e eles tinham uma cerealista ali na zona cerealista de São Paulo, ali perto do mercado municipal, e ali eu trabalhei bastante tempo, até eu servir o Exército. Eu fiz o 2º Batalhão de Guarda do Exército, ficando lá na Praça Dom Pedro, que é famosa lá em São Paulo, que hoje já não existe mais o 2º BG, passou para a Polícia Militar, e hoje já está até abandonado ali. E eu fui motorista, motorista do pelotão de transporte, fazia parte do pelotão de transporte do Exército. E aqui, eu gostaria de fazer uma menção bastante interessante. Ali, nessa época, nós estamos falando na década de 70 ainda, Ali foi a primeira lição que se tem de respeito à hierarquia, respeito à desigualdade. Não tinha preto, não tinha branco, não tinha japonês, todo mundo era igual. Todo mundo era igual. E cabo era cabo, sargento era sargento, capitão era capitão, tinha que bater continência, tinha que pagar as suas promessas ali. Né? Então era disciplina. Então foi uma bela escola, eu não nego. Foi um ano que tive que parar de estudar, porque era praticamente integral, mas marcou muito a minha formação, creio eu, em termos de convivência, em termos de respeito ao próximo, em termos de disciplina, em termos de hierarquia. Tá? Saindo de lá, aí sim o pau começou a pegar gostoso. Por quê? Porque eu tentei antecipar um pouco, em função do Exército, o colégio, terminar o meu colégio, e aí, só que eu tinha que trabalhar também, eu não tinha jeito, não tinha muita sustentação. Então eu comecei a dar aula no Mobral, na época. Hoje não existe mais Mobral, mas na época eu dava aula de Mobral e fazia o colégio à noite. E aí eu fiz, conforme bem lembrado pelo Ademir Torquete, eu fiz o Anglo, comecei a fazer o cursinho Anglo, simultaneamente com o último ano do colégio, e depois eu migrei para o pré-médico, que era um cursinho que tinha na época lá em São Paulo.
Foi nesse período que eu conheci a minha grande companheira, a minha grande heroína, a minha grande mentora, né, a dona Rosane. Eu e a Rosane já estamos há 41 anos juntos, tá? Temos 2 filhas maravilhosas, Raquel e Bárbara. A Bárbara já nos presenteou com 2 netas, a Ana Letícia e a Alice, e até hoje estamos juntos, né? Até hoje nós estamos caminhando aí firmes e fortes. Bom, com a Rosane, com o Mobral, FUVEST, fiz 2 vestibulares, um para a FEI, seguindo a tendência do meu pai, que foi metalúrgico, eu queria fazer engenharia metalúrgica na época, então eu fiz a Faculdade de Engenharia Industrial e prestei vestibular também para agronomia. Por quê? Não sei dizer. Agronomia, biologia me chamava a atenção. Eu sempre fui um cara urbano, sempre vim da capital, né, em si, apesar das origens de avós e as origens até do papai, mas não tinha muito a ver com a zona rural. Mas a biologia me chamava muito a atenção. E por ser de Piracicaba, também teve uma atração muito forte para mim. E na hora de decidir, na hora de sair o resultado do vestibular, e sem querer me vangloriar, não é essa a intenção, mas eu passei nas 2 provas, tanto da FEI como da FUVEST, e eu tive a opção de escolher. E aí foi uma decisão difícil. Por quê? A FEI era paga, né? É paga. Mas eu moraria em casa, que é lá em São Bernardo. E a agronomia era escola pública. E eu poderia ir para Piracicaba, tinha parentes lá, tinha tios lá, e que isso poderia ajudar um pouco mais, né? Aliviar um pouco mais o papai, porque o papai não teria condição de bancar, né, essa faculdade da FEI. Foi aí que eu optei em fazer agronomia e fui para Piracicaba. Então aí começou a minha trajetória já como aluno, já na parte de formação, aonde eu fiquei de 1977 até 1980. Este ano eu completei 40 anos de formado como engenheiro agrônomo. E essa escolha foi feliz? Cara, das mais felizes. Por quê? Porque, primeiro, pela questão eclética que é a nossa profissão, é a nossa capacitação. Aqui você abre esse horizonte para vocês em várias vertentes, seja na área de informática, na área de ciências exatas, na área de engenharia, na área biológica, na área de pesquisa. Então, ela é muito ampla, tá? E isso aí foi uma atração muito grande para mim. Talvez isso até permeou muito a minha atuação profissional, que nós vamos comentar rapidamente daqui a pouco, em ter sempre muita curiosidade por vários segmentos, vários setores vamos chamar assim, do setor agrícola, do setor agronômico. Fui para Piracicaba, me tornei agrônomo, e aí vamos entrar um pouquinho na minha vida profissional. Lá eu me formei, casei, né, também, morei em Campinas, e de Campinas, o meu primeiro emprego foi na Maná. Trabalhei 10 anos na Maná. Aqui acho que vale um resuminho. Hoje eu estou em Goiânia, são 7 anos que eu estou em Goiânia. Antes disso foram 8 anos em Santa Cruz do Sul. Um pouco antes foram 20 anos em Rio Verde. Um pouco antes, além, foram 6 anos em Campinas. Tá. Aproximadamente 10 anos na Maná, 25 anos na Pioneer, 5 anos como consultoria de gestão, e atualmente eu tenho a consultoria em gestão, sou o host do podcast, sou pequeno produtor rural, cachaceiro, tenho uma incorporadora e, nas horas vagas, ainda gosto de assistir meus filmes da Netflix e gosto de assistir meu futebol, principalmente quando o Santos joga. Na Maná foram 10 anos, 5 anos em Campinas, depois eu fui para Rio Verde e lá fiquei 5 anos. Na Pioneer foram 25 anos, como eu já citei. 10 anos em Rio Verde, como gestor, já como gerente regional, onde eu tive a oportunidade de conviver com o André, conviver com o Daniel, conviver com o Chico, com o Cacheta, com o Barão, com tantos outros amigos e personagens.
Depois desses 10 anos, saí da Pioneer e me transformei, dentro da Pioneer, um rep comercial, que foram 5 anos de atividade como representante comercial. Nessa oportunidade, eu comecei a plantar um pouco, eu dei início ao mestrado lá em Rio Verde, tá? E logo em seguida tive um convite, né? 5 anos depois tive um convite por 2 caboclinhos muito fortes, que dentro de uma van me convidaram para assumir outros desafios, Daniel e Cláudio, né? Na época me convidando para voltar à empresa, já na área mais corporativa, mais na área de criação, mais na área de marketing. Foi quando eu fui para Santa Cruz. Em Santa Cruz foram 7 anos. Passei pelo marketing durante 2, 3 anos, trabalhei em novos negócios, tive o grande prazer de participar do projeto Biogene, juntamente com toda a equipe, juntamente com todos vocês. Trabalhei um bom tempo aí assumindo o bastão do Chico na área de treinamento comercial. E depois desse período... Valdir. Pois não. Valdir, mas vamos falar assim, o que foi do planejado? Você tinha, desde a época que a dona Terezinha te pôs ajoelhado no milho, você já não começou a olhar lá, mas essa peneira desse milho é muito ruim, você não lembrava, você não poderia estimar que você poderia trabalhar numa área de sementes? O que tem do planejado desde o começo? André, desculpe, sai um pouco picotado, você pode repetir a pergunta, por favor? Posso. O que do planejado lá atrás, desde a da graduação até agora, o que saiu? Teve algum planejamento? Teve alguma coisa ou foi um acaso? É a pergunta que se faz para as empresas. Qual é a diferença entre o planejado e o realizado? Planejado não teve. Não teve. Ao sabor, sem lente, sem documento, ao sabor da brisa, ao sabor das tendências. Não houve nenhum planejamento para isso, não. Desde a época de formação. O que houve foram atrativos que vieram acontecendo. Né? Como eu disse, o que me levou a fazer agronomia? Me levou um gosto pela biologia, é verdade, tá? Um link emotivo por Piracicaba, tanto é que eu escolhi fazer Exalc quando eu fiz a opção na FUVEST, né? Mas nada quanto à profissão em si, nada quanto à atividade em si. A partir do momento que eu cheguei lá e comecei a desenvolver conhecimento, participar das aulas, conhecer a estrutura, isso aí começou a me atrair de forma muito mais impactante, muito mais forte. Agora, planejar, não, daqui eu quero virar um pesquisador, daqui eu quero virar um produtor rural, não tive. Do início, não. Foi à medida do tempo que foi acontecendo. Valdir, deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se eu respondi. Pois não. Sim. Tem uma coisa que me chamou bastante atenção. Você é um cara com uma história profissional vitoriosa. Né? Na agronomia, você passou por 2 grandes empresas, montou uma consultoria, produtor rural. Se você fosse começar uma nova profissão hoje, você faria novamente agronomia? E o que mais foi na sua trajetória de mais de 40 anos de agronomia para você falar assim, o que mais me realizou aos 40 anos de agronomia foi isso? O que marcou os 40 anos que te fez um profissional feliz e realizado em agronomia? A abertura, a abrangência das matérias, a oportunidade de interatuar com pessoas? Chico, assim, você mesmo já usou seus treinamentos, e outros colegas aqui com certeza já usaram isso, aquela analogia, aquela metáfora, vamos chamar assim, em relação à esponja, sabe? Que a gente tem que ser muito mais esponja para adquirir conhecimento e absorver novos ensinamentos. E esse tipo de caminhada que eu percorri juntamente com vocês me permitiu muito essa questão de adquirir novos conhecimentos, de adquirir coisas novas. E qual que é essa compulsão das coisas novas, das coisas inovadoras? Então, isso explica, por exemplo, quando
me apresentavam desafios dentro do nosso dia a dia, da nossa vida profissional, e encarar. Eu estava trabalhando como gestor, como gerente regional de uma grande empresa que foi Maná, e depois foi com a Pioneer, e de repente eu me apaixonei, bem honesto, com aquilo que eu via junto aos representantes comerciais, aquilo que eles emanavam em termos de reconhecimento, em termos de trabalho, de aquisição de prática, de conhecimento agronômico, conhecimento técnico. E eu, como gerente, já tinha, com 20 anos de estrada, vamos pensar assim, eu já tinha conhecimento de gestão, de organização, de trabalhar com metas, de trabalhar com objetivos, de planilhar, de fazer metas, mas aquilo começou a me atrair muito. E eu tive a opção de ganhar dinheiro também, diga-se de passagem, de transformar em representante comercial. Tá? Porque eu era muito conhecido como gerente, mas eu era superficialmente, tecnicamente evoluído, e eu não tinha um link maior com a minha região, apesar de estar morando em Rio Verde. E quando eu me tornei representante, eu experimentei essa vivência de ser um vendedor, de ser um representante comercial, porque aquilo que era superficialmente conhecido, eu comecei a ter link muito mais forte com os meus clientes, com os meus amigos. Vários produtores hoje são grandes, como é de vocês também, que passaram por isso, que eu tenho até hoje guardado no meu arcabouço aqui de amizades. Isso me permitiu ter liberdade de me aprofundar em estudos, tanto é que eu comecei a fazer um mestrado lá na antiga Exucarve, né, hoje... como é que chama hoje? Esqueci o nome da faculdade lá. Lá de Rio Verde mudou o nome, não é FESURV, mas tem outro nome. Unirv, hoje é Unirv. Então, me dediquei a isso, comecei a plantar. Sabe? Opa, uma coisa é você mandar fazer, outra coisa é você fazer, você aprender fazendo, errar, né? Apanhar fazendo. Então, isso também foi muito gratificante para mim. E chegou num determinado período que vem mais um desafio. O Daniel é testemunha, o Peixoto é testemunha, de que, olha, cara, estamos precisando de você para o marketing. Até eu falei para o Daniel, cara, mas estão loucos, cara, eu marketing, não tenho preparo nisso, eu nunca estudei marketing. Não, mas você é um cara que faz, você é um cara que usa bem os seus argumentos e tal, nós estamos precisando de um cara técnico lá, você tem a verve técnica. E fui eu lá para o desafio de retornar à empresa, agora na parte corporativa, muito mais intensa, né, diga-se de passagem, e assumir lá juntamente com uma outra experiência espetacular. Você conhecer o web, você conhecer publicidade, você conhecer artigos técnicos dentro desse esquema que foi que a Pioneer tinha, tá? Foi maravilhoso. Isso é tudo aprendizagem. E eu fui adquirindo muito isso. Pois não, Daniel. Valdir, e complementando essa pergunta, em toda essa trajetória, aos 64 anos, olhando para trás, qual foi o momento de maior plenitude profissional? Qual foi o momento que você se sentiu mais produtivo, colaborando, operando bem, jogando o seu melhor futebol? Em que momento você se sentiu mais realizado profissionalmente? Falei que ia fazer pergunta difícil. Daniel, se eu te falar que eu sempre me senti um jogador muito útil para o time. Verdade. E sempre passou isso para a gente. Eu não sei te dizer que campeonato que foi, se foi no estadual, se foi no nacional, foi na Libertadores. Eu sempre me senti muito útil para o... Valdir, e todos esses convites para mim... Muito boa, que reflete isso aí. Muitas das vezes, quando nós trabalhávamos na Regional 4, e tinha um problema insolúvel, e eu, preocupado, chegava na sua casa lá, falei, Valdir, como é que nós vamos resolver isso? Você simplesmente falava o seguinte, professor André, o que não tem solução, solucionado está. E a gente ia para frente. Eu achava muito interessante. Pô, mas a gente não combinou, não, mas eu vou emendar a pergunta do Daniel com a pergunta do André.
Eu conheci poucas pessoas na minha trajetória de vida que raríssimas vezes eu vi triste. Eu não lembro de ter visto o Valdir um cara triste. Eu não Ou lembro de ter visto... Ou reclamando. Eu queria perguntar, Valdir, de onde vem essa sua força? Porque você é um cara altruísta, um cara prestativo, um cara proativo. Você recebe muito bem as pessoas na sua casa, e o André deu um exemplo legal, né? O Daniel perguntou da plenitude, perguntou de problemas, e você sempre com uma postura muito proativa, muito positiva. De onde vem essa força? De onde você tira energia, inspiração? Eu não tenho uma resposta clara sobre isso, de onde vem essa força. Eu diria assim, eu sou muito afeto à leitura. Não me entendo um cara religioso, mas eu me entendo um cara de muita fé. Eu me entendo com um cara realmente positivista. Eu até, de repente, até otimista, né? Demais, nós já até discutimos isso, né, já, Chico, em termos de otimismo. Lembrando a Ariano Suassuna. Ariano Suassuna falava muito sobre isso. Então, assim, é uma formação, talvez, do meu pai. Meu pai é pessoa muito forte, de opinião muito rígida, com bastante disciplina, mas também não era cara de reclamar, não. Não era cara de baixar a cabeça. Eu acho que talvez seja uma boa herança da família, viu, Daniel e André e Francisco. Tá? Essa predisposição, essa boa disposição para as coisas. Agora, só complementando a questão aonde que eu me senti na plenitude, bem sincero, como sempre fui. O período que eu passei em Santa Cruz do Sul, para mim, talvez foi um dos mais locupletantes, né? Existe essa palavra? Que eu me senti mais assim, ponderado. Então, eu também não conheço. Traduz para o nosso público, Davi. Vou ter uma outra questão depois. Peraí. Eu vou traduzir para você. O André é quase goiano. O que é supitar? Não, supitar é evoluir, explodir, passar. Mas eu não sei essa passagem desse verbo aí. Supitar é quando, por exemplo, você ferve o leite e o leite supita. Ele derrama, ele transborda. Locupletar é supitar, é transbordar, é se superar nas expectativas, sabe? Isso é se locupletar. Sabe aquela hora que você está com vontade de comer doce, aí de vez você comer um pedacinho de um pudim de leite, você come o pudim inteiro? Aí você está se locupletando. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, esse período de Santa Cruz foi muito. Da onde você tirou isso também? Eu não conhecia essa palavra. Cara, a gente está aqui para contribuir com a cultura de vocês, sem problema. Mas quem sou eu? Esse período de Santa Cruz foi muito legal por conta assim, porque foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Foi todas as ações de marketing, foi todas as ações da criação de uma nova marca, cara, aquilo foi muito forte, a questão dos novos negócios com o engate, que nós trabalhamos fortemente. Isso. Foi tudo experiência, o treinamento comercial que a gente começou a levar. Então, esse relacionamento, esse interrelacionamento com vários setores, com brigas, inclusive, né, com conflitos naturais do processo, para mim foi muito, muito, muito... Eu me senti bastante ativo. E quem estava contribuindo bastante, creio eu que estava. Né? E isso, sem dizer também o local. O Chico ficou muito pouco tempo lá, né, Chico? Você ficou o quê? Um ano? Um ano e meio? 2 anos. Em Santa Cruz? 2 anos. Eu e Rosana ficamos de 7 a 8 anos ali. E foi um período muito bacana para a família também, pela amizade feita lá, pelo relacionamento feito, e, portanto, esse trabalho que a gente desenvolveu ali. Foi realmente um período muito, muito bacana. E aí viemos para Goiânia, aí uma nova fase, né, uma nova etapa. Viemos por opção
eu tive essa opção, ficava em Santa Cruz ou vinha para Goiânia. Até nos sugeriram Goiânia também, até por já ter trabalhado aqui, aquela coisa toda. Mas eu optei pela Biogênica, por ter sido cria nossa, por entender que tinha um futuro legal essa iniciativa, temos como gestor da marca. Só que esse período que nós viemos, sumiu o sinal, está voltando. Ele passou por algumas alterações, né, de ordem, não vou dizer global, mas pelo menos dentro da nossa empresa, muito forte. Então, os adventos que surgiram fizeram que a empresa tivesse mudança, né, tivesse que mudar rumo, mudar paradigma, fazer não vou dizer um downsizing, né, mas fazer uma reorganização mas que a gente passou, foi bastante sofrível. O André passou por isso também, eu passei com a Biogênica, até por ser uma marca menor em relação à Bionano, muito forte em relação a isso, se perdeu o foco, né, em termos na parte de produção na parte genética, na produção de híbridos, a parte comercial a gente era dar murro em ponta de faca, realmente era muito mais difícil, e também aí a questão da soja, né, que afetou muito a companhia naquele período, dessa transição que ela passou. Então, foi daí então que viemos para a nova etapa, que nós estamos agora, vamos chamar aqui a década de 20, né? Terminando, aliás, a década de 20. Nós estamos entrando agora para a segunda década, né? Já estamos para 21, e que o futuro a Deus pertence, como diria já o Chico, e que eu estou muito animado com o projeto do podcast, muito animado com o projeto do livro, que vai sair disso. Se vocês não estão sabendo, o Chico já sabe disso. Essas entrevistas, e o André também sabe, que eu quero agora construir, desenvolver, em cima dessas 40, 50 entrevistas que nós já temos pronta, de fazer uma academia do agro book aí, com as personalidades do agro, onde os senhores estarão inclusos. Legal, Valdir. O André quer fazer a pergunta e eu quero fazer um comentário. Da onde surgiu a ideia de fazer essa coletânea, de criar o podcast, Valdir? Copiaram? Tem aquele sonho famoso, né? Nasce, envolve, namora, fica bobo, casa, aí sonha em ter o primeiro filho, sonha em ter a primeira casa, aí depois quer ter o melhor emprego, comprar o primeiro carro, e assim vai a vida. Aí ele quer plantar uma árvore e depois escrever um livro. Vamos dizer que ao escrever um livro, depois de toda essa caminhada com tantos aspectos, tantas histórias, eu tinha comigo, acho que todos nós temos isso, né? Escrever, já escrevemos muito, tem muitos artigos escritos, temos TCC escritos, temos dissertações feitas, mas não é a mesma coisa de um livro. Então, o livro pode ser uma ficção, pode ser a sua história, pode ser uma biografia, pode ser um testemunhal, pode ser o que for. Mas eu nunca tirei esse sonho da gaveta. Tirei meu livro da gaveta. E quando eu comecei a pensar nisso, e que eu estava nessas viagens malucas de ia para o Mato Grosso, voltava do Mato Grosso para cá e tal, e eu ficava pensando, cara, como é que vamos fazer? Eu tenho que começar a pegar minhas agendas, como todos vocês devem ter, né, guardadinha aqui, começar a dar uma folheada nessas agendas, capturar alguns fatos e começar a escrever. E eu nunca tive coragem de tirar esses livros da gaveta. E aí surgiu a ideia do podcast, porque eu comecei a usar esse formato nessas viagens. E aí eu falei, poxa, mas por que eu não posso transformar esses episódios, essas histórias tão bacanas, né, essas experiências tão bacanas, e pôr isso num livro, né? Foi aí que surgiu a ideia, e aí está conversando com o Francisco no início, falei, Francisco, tá juntando a fome com a vontade de comer. A primeira coisa que ele falou para mim foi essa, depois da entrevista, né, Chico? Cara, nós precisamos fazer disso aqui um case, nós vamos fazer isso aqui, um livro, isso aqui é muito bacana, principalmente que quando na atividade mais forte junto ao grupo dos gestionários,
eu via que o pessoal, ali tem muito conhecimento, ali tem muito café no bule, com todos eles. Todos eles têm as suas experiências, como tem vários profissionais do mercado que têm essa experiência. E ali eu via que aquela troca de figurinha, troca de impressão, troca de conhecimento, por que não levar isso de uma forma um pouco mais profunda, um pouco mais abrangente? Foi daí que surgiu também a influência para fazer o podcast. Bacana. Respondi, André. Eu queria fazer só um comentário para você da minha observação da tua carreira profissional, porque eu passei 25 anos trabalhando contigo na mesma empresa. Para mim, você é o maior formador de equipe que passou na Pioneer. Você, com certeza, foi o gerente da regional mais forte da Pioneer, dos nossos tempos de Pioneer, que era a regional 4 e 6, em algum momento foi a 6, depois a 4, ou vice-versa. Você foi um cara que botou no mesmo time de representantes pessoas do calibre de um Grespan, de um Julio Busato, de um Cacheta, de um Toneto, de um José Roberto Assi, de uma fortíssima dupla chamada Itabajara e Carlos Maier em Rio Verde. Então, a grande imagem que eu tenho de você, Valdir, é de um excelente, o melhor que eu conheci na Pioneer, formador de equipes. E fica o meu parabéns aí por isso. Legal. Eu queria aproveitar aqui, Valdir. Eu lembro que em 1999, quando eu fui convidado a ser gerente, eu lembro que eu participei da primeira convenção, assim, já como gerente, e eu lembro que o Valdir era gerente da Regional 4, e levou toda a equipe uma camisa da Regional. Puta, eu achei aquilo fantástico. Tá todo mundo abraçado, todo mundo sentava para almoçar. Eu me inspirei nisso também. Eu divido esse compromisso com o Daniel, ratifico isso aí. E eu queria fazer uma pergunta aí, para você. Assim, se você voltasse hoje lá em Piracicaba, 41 anos depois, é isso, né, formado, e você tivesse que dar um conselho para os jovens que estão no último ano de agronomia e vão ingressar no mercado de trabalho, porque você tem uma trajetória bacana, cara. Você passou por biotecnologia, você passou por treinamento, passou pela área comercial, passou pelo marketing, né? Uma experiência muito ampla, né? E quando o cara está se formando, ele tem muitas dúvidas. Que conselho você daria para a turma de formando da faculdade que te formou? No último ano, tem um grupo lá de, sei lá, 60, 80 formandos, você teria que dar um conselho, dar uma dica. O que é que você daria ao longo desses seus 40 anos de formado aí? Cara, eu diria o seguinte, vá à luta, vê a coisa que mais te atrai, mergulhe de cabeça, tenha a humildade de você começar do zero. Eu sempre dizia para os meus antigos ATs, hoje chamam AT, né? Os nossos auxiliares, quando nós começamos a contratar auxiliares, que se eu tivesse, quando formado, informação ou saindo para o mundo do trabalho profissional, a oportunidade de um veterano, de um profissional já pleno, me convidar para ser seu auxiliar, para bater estaca, para acompanhar as conversas, para visitar cliente, eu faria de graça, com o maior prazer, hoje, diante daquilo que eu já passei, o que eu já fiz. Então, aproveite essa oportunidade, aproveite esse conhecimento e encoste. Se você tiver a condição mínima de ficar ao lado dele, absorvendo esse conhecimento, você vai se transformar num bom profissional. Então, o principal conselho seria esse, Chico. Eu digo assim, cara, mergulha de cabeça, tenha a humildade de pisar no barro, de fazer o que tem que ser feito, começar de baixo. Não é tipo, a gente fala assim, não é querer chegar e sentar na janelinha, né? Entrar no ônibus e ser o primeiro a ficar na janelinha. Não é bem por aí. Mas, assim, de ter humildade e vontade de crescer. Pois não, André? Bom dia. Nesses 40 podcasts, né? Que você entrevistou pessoas vencedoras aí de todos os departamentos, que apesar de ser uma empresa de semente, a Pioneer praticamente ela contemporizou a evolução do agro. O que você pode identificar nessas 40 entrevistas, algum ponto comum entre as pessoas que você entrevistou? Ninguém começou em berço esplêndido. Ninguém começou
com a vida ganha, todos de origem humilde, todos de famílias batalhadoras, todos trazendo atitudes e sua família, como respeito aos mais velhos, respeito à hierarquia, humildade, perseverança, persistência, proatividade, iniciativa. Todos eles, todos, em um determinado momento, tiveram essa linha uniforme. Se você conversar, o que eu conversei contigo, André, conversei com o Daniel, conversei com o Chico, conversei com esses tantos outros colegas, todos tiveram esse padrão. Tá? Nada veio de graça, não existe almoço grátis, não existe nada doado, todos tiveram que conquistar. Todos tiveram desafios, obstáculos e, principalmente, que é o barato do podcast que a gente faz, superação. E como é que foi feita essa superação? Como é que acreditaram nisso? Então, uma questão de fé, persistência, perseverança, tá? Mais do que persistência, é perseverança, né? Porque você persistir é uma coisa que você tenta até uma hora de parar. E perseverar, você erra, cai, levanta, erra, cai, levanta, erra, cai, levanta. Isso é perseverar. Então, isso aí é uma característica muito forte de todos os outros que eu entrevistei. Legal, né, Valdir? Como diz o ditado, a única profissão que começa de cima é furador de poço, né? É verdade. Valdir, um comentário com vocês. Uma coisa que eu achei muito legal dos podcasts, que eu acho muito enriquecedor, inclusive para quem está nas empresas hoje, é como a maioria absoluta da nossa turma que saiu da Pioneer teve uma carreira plena, cheia, depois da Pioneer. Nós não acabamos a nossa carreira na Pioneer, pelo contrário, nós viramos profissionais melhores, entendeu? Todo mundo cresceu e os que não seguiram profissionalmente foi única e exclusivamente por opção própria de não fazer. Mas, assim, eu acho que o grande coisa em comum, André, respondendo junto do Valdir, que me chama a atenção dos podcasts, é o brilhante continuidade de vida profissional que todos tiveram. Isso eu acho muito legal. Seja empresário, consultor, produtor rural, diretores de empresa, todos tiveram uma história muito legal de continuidade. Agora, eu queria pegar um ponto aqui, pessoal. Eu queria somar tudo que a gente falou até o momento, e tem uma coisa que me marcou muito na trajetória do Valdir. Isso mesmo. Valdir, só fazer uma consideração contigo aqui. Eu falei da alegria, que você é um cara muito de bem com a vida, né? A gente já comentou sobre isso. Mas quando a gente tem momentos da vida profissional, a gente sempre fala que escolher é negar. Quando você escolhe, a vida traz bifurcações em alguns momentos, né? Então, por exemplo, você estava numa área comercial e você foi convidado para uma nova função, você passou pelo marketing, pela biotecnologia, pela área de treinamentos. Você fez escolha. Praticamente você não disse não a esses convites. Você foi um cara que disse sim aos desafios que a vida foi te trazendo, né? Por que disso? Por que você foi um cara que sempre disse sim? Valdir, você quer assumir tal posição? Quero. Valdir, você está pronto para mudar de cargo? Estou. Você está sempre disponível. De onde você encontrou essa força? Por que você não dizia não? De onde vinha essa certeza, essa fé, essa crença de acreditar que ia ser uma coisa legal para você? Isso faz a gente ser vitorioso, né? Eu diria para você que isso aí, eu diria que para você isso aí pode até não ser um comportamento, uma atitude sensata. Com certeza não é sensata. Mas ela é genuína. Eu sou muito crédulo. Eu sou muito crente nas pessoas. Eu sou muito crente, talvez inocente, né? Pode ser até a palavra, para aquilo que a gente ouve, que a gente conversa, que a gente se relaciona. E quando, por exemplo, você tem uma proposta de trabalho, você tem uma proposta com um novo desafio, para uma mudança, isso depende muito de quem vem. Depende muito de quem te oferece isso daí. Tá? Então, eu nunca tive... Não vejo por que eu tinha que dar uma negativa para alguém que me confrontava, e não era aquilo que eu queria. Entendeu? Então, quando eu tive o convite de sair da Maná, por exemplo, para ir para a Pioneer,
Eu coloquei minhas condições, é óbvio que eu negociei algumas coisas, mas foi muito em cima de um Busanello que eu conhecia, em cima de um Ferrari que eu conhecia, que foram os caras que me indicaram para aquilo lá. Quando eu trabalhei, quando eu saí da área de representante comercial e fui para o marketing, por ser crédulo nas palavras do Daniel, das palavras do Cláudio, profissionais que eu sempre respeitei muito e admirei muito. E assim foi. Então, eu diria assim, não é uma resposta tão fácil, mas também não diria que ela talvez é uma atitude sensata. Ela é muito mais de credulidade, de acreditar, de ter fé. Eu acertei ou errei? Não sei. Eu estou feliz com aquilo que eu percorri. Aliás, tem uma frase que diz isso, todos vocês sabem. Eu me arrependo daquilo que eu não fiz. Eu me arrependo daquilo que eu não fiz. De tudo que eu fiz, eu tenho muito orgulho, muita satisfação, inclusive dos meus erros. O Álvaro Beck, na entrevista que fez com a gente, ele falou uma frase que eu achei muito bacana, que me marcou muito. Aliás, cada podcast, cada entrevista, cada momento desse aqui é enriquecedor. Nós vamos, no próximo clipe, eu vou comentar isso com vocês, e vou desafiá-los, inclusive, nisso, cada aprendizado que a gente tem. E ele disse uma frase que diz o seguinte: Valdir, e ele é um menino novo, comparado a gente, ele é um rapazinho novo. Ele disse o seguinte: Valdir, cara, eu caminhei muita coisa, eu aprendi muita coisa, eu fiz grandes amigos e também fiz grandes inimigos. Tem gente que não suporta me ver e tem gente que me adora ver. Só que de todos eles, eu aprendi algo. Mesmo dos meus mais fortes inimigos, eu aprendi algo. Mesmo dos mais grandes desafetos, eu aprendi algo que eu levo para a minha vida. E é bem isso mesmo. Né? Então, não houve perda. Na nossa trajetória, não houve perdas. Eu primeiro, me considero vitorioso em todos esses aspectos. Valdir, eu acho que a gente deve estar caminhando. Eu imagino que a gente esteja caminhando para o final. Quero te fazer uma pergunta. Pois não. Eu queria te fazer uma pergunta meio que possa começar a fechar a nossa entrevista, que é a seguinte: para todos os teus amigos e colegas que te ouvem todas as terças-feiras, que acompanham teu podcast, que estão ouvindo a tua entrevista hoje, o que você quer dizer para eles, Valdir? Aos 64 anos de idade, depois de um ano de Covid, você olha para todos os teus amigos, que muito mais de colega, a maioria aqui são os amigos teus. Que mensagem você deixa para nós, Valdir? Eu diria o seguinte: muitos prediziam que o fim do mundo estava chegando. E o fim do mundo já passou e não aconteceu nada e a vida segue. Eu acho que todos nós temos que manter o sorriso na boca, o brilho nos olhos, a faca nos dentes, e seguir a nossa caminhada com bastante tranquilidade, com bastante serenidade, que inclusive é o que eu quero e estou fazendo no topo dos meus 64 anos. Hoje eu quero uma vida mais leve. Hoje eu não tenho tanto apegos a, sei lá, riquezas materiais, esse tipo de coisa. Hoje eu quero ser dono do meu tempo, ter o tempo para minhas netas, ter o tempo para minhas caminhadas, resgatar meu jogo de golfe, minhas corridas, que estão um pouco imobilizadas agora em função desse contingenciamento. Então, eu diria para o pessoal isso, sabe? Manter a serenidade. A vida é muito bonita, tem muita coisa para conquistar. O nosso setor tem cada vez mais pujante, tem muitos desafios, tem muita coisa por ser feita. Então, eu diria isso como mensagem, Daniel. Não sei se ela é plena, se ela é inspiradora, mas assim, brilho nos olhos, faca nos dentes, caminhada serena e faça a sua vida ficar mais leve. Bonito. Bonito mesmo. Chico e André querem fazer. E aí, pessoal, eu achei que eu ia ser funcionado aqui, cara. Passou na hora. Não, eu confesso. Quer falar, André? Pode falar, depois eu falo. Pode falar. Viu? Mas às vezes o tempo e a conversa tomam outro rumo, né?
Mas o Valdir, você tem a sina nossa de carregar o sobrenome da Pioneer, né? E o que foi você, depois que saiu da empresa, ter chamado Valdir da Pioneer e depois virado Valdir Franzini nos processos de consultoria? Qual o peso disso aí para você? O que você acha, Valdir? Repete a pergunta, por favor, André. Qual o peso do sobrenome Valdir da Pioneer? Isso perdura até hoje? Eu não consegui te ouvir, André, desculpe. Está picoteando. Organizacional. Está me ouvindo, Valdir? Está me ouvindo? Agora, faça favor, Chico. Repete a pergunta dele, por favor. Quer tentar, André? Aí o André está perguntando... Vamos lá, Valdir, qual que é o peso do sobrenome Pioneer no seu? Valdir da Pioneer. O que isso pesa para você pós-empresa? O sobrenome... Quanto foi importante o meu sobrenome profissional como Pioneer? Isso. Valdir da Pioneer, é isso? É o que pesa? Cara, assim, para mim... Não pesa. Eu acho que só valoriza. Não vejo que seja algo depreciativo. Como eu também tinha o Valdir da Manaus, o Valdir da Pioneer, hoje tem o Valdir do podcast, tem o Valdir dos amigos mais próximos da Cachaça São Tomás. Eu não vejo que seja depreciativo, muito pelo contrário. Não. Você ter algo assim, eu fico feliz até. Não tenho uma maior rejeição. É isso, André, que você queria ouvir? É isso. Eu acho que foi muito bacana. Ainda que a gente está indo para a reta final, né? Como o Daniel colocou. Eu queria só pegar um pontinho. Acho que profissionalmente a gente explorou bastante a tua trajetória, que é vitoriosa, os grandes ensinamentos e aprendizados, o legado que você traz com você mesmo. E eu queria saber de você, que você falou tanto do tempo que você convive com a Rosane. A Rosane é uma pessoa extremamente alegre, ela tem tudo aquilo que a gente falou de você, ela também tem isso de característica, né? Uma pessoa extremamente bem-humorada, receptiva, uma pessoa sempre otimista, né? O que a Rosane representa na tua vida ao longo desse tempo todo de formado, o tempo que você se conheceu ela ainda pós-faculdade, pelo que eu entendi, né, Valdir? Qual que é a importância da Rosane na tua vida? Muita gente chama a sua esposa de cara metade. A Rosane é meu 3/4. Ela... não, é fato. Dizer qualquer coisa contrária, ela é meu suporte, ela é meu abrigo, ela é minha confidente, ela é minha cúmplice, ela é apoiadora mesmo nas decisões equivocadas que eventualmente a gente possa ter tomado. Ela é companheira, cara, companheira. Essa vida nossa de andar por esse mundo afora aí, batendo perna. Eu fiz 15 mudanças nessa minha trajetória profissional. Você sair de um estado, largar tudo para trás. E ela também sempre trabalhando, né? Sempre na Caixa, agora já se aposentou também na Caixa. Mas, assim, qualquer adjetivo maior que eu possa colocar aqui, ainda estou sendo injusto com ela, porque realmente tenho paixão, um grande amor por ela, um grande respeito por ela. É minha parceira. Pode acabar amanhã, a gente também não sabe o que o dia de amanhã nos traz. Mas, olha, são 40 anos de nos emocionou. Uma caminhada muito bacana. Nos emocionou. Bonito. E foi espontâneo. Só tenho elogios. Que Deus abençoe vocês. Bonita a resposta, e a história de vocês mostra que o que você falou é verdade mesmo. E a Rosane é aquelas pessoas que a gente quer estar perto, né? Pessoa bem-humorada, uma pessoa alta astral, receptiva, sempre para cima, pau para toda a obra, não tem tempo ruim com ela. São pessoas que contagiam, e a gente, ao longo da vida, a idade vai chegando, a gente vai se tornando mais seletivo, né, cara? A gente quer conviver com gente assim, com gente alta astral, né? Imagina você que convive com ela no dia a dia. Então, parabéns aí pela sua história profissional, familiar, né? Poxa, bacana, Valdir. A gente tem muito a agradecer a você, cara.
Valdir, meu parabéns, velho. Show de bola. Tu é um cara alto astral. Como o Chico falou, você e a Rosana fazem um casal com o mesmo tom de energia positiva. Muito legal. Esse trabalho que você fez no podcast, até para trazer todos os amigos da Pioneer de volta, ouvir as histórias de todo mundo, uma coisa muito bonita. Então, Valdir, parabénsão para você e um grande 2021 para você, Rosana, filhas e netas. Valeu, turma. Muito obrigado. Feliz 2021 para todos nós. E tamo junto. Tem muita coisa aí pela frente para fazermos juntos. Tá bom? Até mais. Beleza. Um abraço para todo mundo aí, gente. Valeu. A Academia do Agro é o podcast semanal dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagens de temas, histórias que fazem parte do seu cotidiano. Se vocês gostaram, avaliem o nosso podcast com 5 estrelas. Ficaremos muito honrados. Nosso próximo episódio será incrível. Aguardamos vocês na próxima semana. Até lá!